gente! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, junto com a Isabel e com a Ana Luana, que vieram falar comigo sobre a história de Brás Cubas, que é um livro muito antigo que eu consegui. Meninas, tudo bom, tá gravando. Ele é tão antigo que tá saindo as páginas. Ok, tá tudo bom, tudo ótimo. E antes de falar sobre a história, a gente vai falar sobre o autor, que é Machado de Assis. Bom, Machado de Assis, ou Machadão para os próximos, presentes, foi um dos maiores, se não o maior nome da nossa literatura. E, surpreendente, teve uma origem muito humilde. Ele nasceu no Rio de Janeiro, um cenário mais que presente nas suas obras, e ele era neto de escravos alforriados. E por isso, e outros grandes fatores, não vamos esquecer deles, que ele teve que trabalhar desde a infância e não conseguiu frequentar regularmente a escola. Assim, sua instrução veio por conta própria, devido ao interesse que tinha em todos os tipos de leitura, e foi graças ao seu talento e à sua enorme força de vontade que superou todas essas dificuldades da vida dele difícil na infância e conseguiu se tornar um talento literário muito grande. Bom, mas a sua carreira propriamente começa aos 16 anos, quando ele se torna aprendiz de tipógrafo num jornal local, e a partir daí as coisas só vão melhorando. Em 1869, se casou com a moça Carolina Augusta Xavier Novissais. Mulher chique. Chique, né? Que teve um papel mais que decisivo na vida de Machado. Ela que o incentivou a se tornar escritor. Então, obrigada, Carolina. Realmente. Como também o apresentou aos clássicos portugueses e alguns escritores ingleses, que o inspiraram a escrever grandes romances românticos, como algumas de suas famosas obras, como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e muitos outros. Mas foi, realmente, em 1881 que Machado choca o Brasil, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele rompe com um ciclo romântico e surpreende o público e a crítica que já o amavam. Ele começa uma segunda fase, o realismo no Brasil, marcada pelo pessimismo, pela ironia e por apresentar os maiores podres da sociedade brasileira. É nesse ritmo que ele escreve outras de suas obras, contempladas inclusive, como Quincas Borba, Dom Casmurro e Jaco Memorial de Aires. Além disso, uma coisa que poucos sabem é que, além de escritor, o Machado seguiu a carreira política também. Inclusive, inclusive, ele chegou a ser diretor-geral do Ministério da Aviação. E o ponto, um dos mais importantes, né, é que ele que foi o criador da Academia Brasileira de Letras e foi presidente, inclusive, dela por muito tempo. Até hoje, inclusive, ela é conhecida como a Casa do Machado de Assis. Mas como a vida tem altos e baixos, em 1904, na verdade, o autor teve uma grande depressão. Com a morte da esposa, levou ele a se isolar e sem menos, até que um ponto, em 1808, ele falecesse em sua casa em Cosme Velho. Mas ainda bem que as suas obras persistiram e até hoje é como se ele já estivesse vivo. Sim. Bom, mas agora falando também um pouquinho do resumo da obra, podemos começar dizendo um pouco sobre a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que primeiramente que o grande personagem é o próprio Brás Cubas em si, e que ele se coloca como um defunto autor, não como um autor defunto. E ele vai narrar, no caso, toda a sua vida, então suas aventuras, seus amores, suas frustrações. E é a partir disso também que ele sugere a criação de um emplasto universal, ou seja, um remédio para a hipocondria, que dizia que era um mal universal, o mal do mundo. Também, Brás Cubas começa falando um pouquinho do início do livro, quando ele se descreve na infância como um menino muito levado, portanto até ele se coloca como um menino diabo. E isso se dá e é perceptível aí nas atitudes que ele tem, inclusive quando ele descobre um romance entre a Dona Eusébia e o Dr. Vilaça, que eram amigos da família, ele conta esse romance que seria secreto para todo mundo. E também se percebe um pouco aí na relação que ele tem com o escravo Prudêncio. É nessa parte que começa os segredos do livro. Ele retrata a sociedade burguesa e seus pontos podres, e principalmente a hierarquia que existia entre os negros e brancos. É nessa parte que é um trecho do livro que ele sobe no seu escravo como se ele fosse um cavalo, utilizando ele para se caminhar durante a casa, mostrando a hierarquia que existia na época. Sim. Ele também vai contando sua juventude e maturidade. Brás Cubas narra sua paixão pela prostituta Marcela
e também pela menina coxa Eugênia. É nesse ponto também que entra sobre a coxa Eugênia, que fala sobre a deficiência que existia na época contra as outras pessoas, e isso criava Um preconceito que tinha contra elas, tanto que Brás Cubas achava muito linda, mas por conta de ser coxa, ele a abandonou. Inclusive foi aí que surgiu uma famosa frase, né, que é "Por que bela se coxa, por que coxa se bela?" Muito triste, né? Ele também conta um pouco sobre a sua maturidade e sua amizade com Quincas Borba, que vai depois se tornar seu próprio protagonista em outro livro. E também narra seu grande amor de sua vida, a sua história com Vigília. É nesse ponto que se entra também a relação com as mulheres. As mulheres nessa época eram vistas como uma imagem peculiar, com uma personalidade muito persistente e uma força enorme. Exatamente. E é nesse contexto também que ele conta um pouco sobre a sua viagem para Coimbra, para Portugal. É nesse outro ponto que se mostrava como os burgueses eles eram mão de vaca e insistentes em guardar seu próprio dinheiro e ignorância. Num trecho do livro, quando ele sofre um acidente com um burro, um homem o salva, mas ele decide, então, vou dar-lhe 3 moedas de ouro, mas não, melhor prata. Ah não, vou te dar de cobre mesmo. Mostrando como eles eram mão de vaca em relação a tudo, sobre as classes mais baixas. E também é aí em Coimbra que ele se torna bacharel. E também ainda, seguindo um pouco a história, é aí que ele fala um pouco do seu fracasso na própria política em si, e que foi devido a principalmente uma das principais chances que ele teve de se tornar deputado, mas ele perdeu para Lobo Neves, que aí vai ser o marido de Virgília. Agora, sobre a linguagem do livro, ela é muito complexa, isso é verdade, nós precisamos citar. E principalmente, o Machado de Assis gostava de usar muito figuras de linguagem, metáforas e ironias, e principalmente a conversação com o leitor e, claro, xingamentos. Como um trecho do livro, ele dizia aqui: "O maior defeito desse livro és tu, leitor", mostrando como ele deixava claro a ignorância que tinha Brás Cubas. Sim. Olha, a gente está lendo o livro e a gente ainda é culpado, né? Exatamente. Mas, na época, o livro foi um sucesso espontâneo. Quase que ele surpreendeu todo mundo, realmente. Muito. Porque, além da própria qualidade do livro, a linguagem que na época era muito admirada, ele vai apresentar personagens reais. Ele vai realmente revolucionar o romance e trazer o realismo. Porque ele não apresenta Brás Cubas como uma pessoa boa, uma pessoa que vai buscar redenção, mas como uma pessoa humana, uma vida com falhas, com recomeços, uma pessoa que realmente tem uma consciência de si mesma e tem consciência dos atos que faz, e os faz por um motivo, seu próprio egoísmo. Realmente. Exatamente. E também falando aí o que a Bel acabou de dizer, o Machado acabou revolucionando o romance brasileiro. E, gente, o livro, mesmo com todos esses pontos apresentados, é muito legal. E é um livro, inclusive, muito cobrado em faculdade e em muitos vestibulares, tá? Como a própria FUVEST, né? Quem tá na USP aí. E, meu, gente, é muito legal, sério. Eu super recomendo. É um livro que, mesmo com todos esses pontos, eu pelo menos gostei muito. Imagino que as meninas aqui também gostaram. Sim. E é super bacana, vale muito a pena ler. Bom, faça como o próprio Machado fez com o romance brasileiro. Rompa com aqueles livros chatos que você tem que ler pra Como, escola. por exemplo, Tio. Olha, fica a referência. Gente, não é tio de família, tá? É tio. Tá. A gente vai deixar aqui no vídeo, mas A gente não sabe a gente fazer não sabe editar. Tá, deixa pra lá. Então, gente. Bom, é isso, né? É isso. Tchau, gente. Gente, obrigada pelo vídeo. Deixa seu like e curtam bastante. Eu agradeço pela sua visita ao vídeo e obrigada por tudo. Leiam Brás Cubas, hein? Recomendo, tá? Na FUVEST. Tchau. Tchau. Gente, tudo bem? Com vocês. Bem-vindos ao meu canal, junto com a Isabel e com a Alana. Você falou errado já. Milena! A gente poderia estar errando em tantas partes, você tá errando isso. E você tá errando em saber o meu nome. Ok, vamos lá de novo. Eu me odeio! Ana, começa pela Isabel, então. Isabel! Gente, a Samir tá ligando.